Primeiramente, eu gostaria de deixar registrado que, para nós, é um grande orgulho e alegria poder estar aqui, apresentando a nossa experiência nesse congresso, que é a primeira vez que Batatais ocupa esse espaço, então já é muito gratificante para nós. Falar um pouquinho do nosso trabalho, que ele é intitulado Desenvolvimento de um software para a garantia de acesso da população e sistematização das campanhas de vacinação contra a Covid-19 em Batatais. Contextualizando um pouquinho para quem não conhece a nossa realidade, o município de Batatais é um município do interior paulista, com cerca de 64 mil habitantes. Ele pertence à região de saúde do Vale das Cachoeiras, da DRS 13, próximo a Ribeirão Preto. O nosso município, ele trouxe essa experiência, como que ela se originou, como que ela nasceu? Ela partiu realmente da necessidade de uma resposta rápida e criativa para a garantia do acolhimento e também da autonomia dos nossos usuários batataenses no Sistema Único de Saúde, em meio à pandemia, em que o cenário epidemiológico que se instalava, ele trazia diversas situações que nós nunca havíamos experimentado na saúde pública, como o distanciamento social. Então, por meio da tecnologia em saúde, nós desenvolvemos um software que realmente sustentou a integralidade do zelo pela vida da nossa população, trazendo um processo de trabalho sistematizado, seguro e transparente. O nosso objetivo, então, foi desenvolver um software de agendamento vacinal, garantindo o acesso dos munícipes ao imunizante contra a Covid-19 de forma online, segura, gratuita, sem filas e aglomerações, bem como proporcionando um controle estatístico e de parametrizações à gestão em saúde. Como que esse software ele foi desenvolvido? Ele foi desenvolvido com ferramentas de desenvolvimento e banco de dados gratuitos, e eu gostaria de exaltar isso, porque ele foi desenvolvido pelos nossos funcionários, sem nenhum ônus ao orçamento público, sem nenhum custo adicional, e ele foi disponível para acesso no próprio site da Prefeitura a todos os munícipes, que com um clique, em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer dispositivo, conseguia ter acesso de uma forma transformadora ao nosso sistema público de saúde, porque até então, Batatais nunca havia utilizado uma tecnologia de acesso como essa. O nosso sistema, como todos os outros colocaram, ele não é um sistema somente para acesso pensado à vacinação pelo usuário. Ele foi composto em 2 módulos. A primeiro, saber o módulo do usuário. Então, pelo módulo do usuário, o munícipe ele consegue ter acesso individualizado aos dados cadastrais, por meio do seu CPF, em que ele agenda a sua vacinação na hora, na unidade que bem desejar, no dia que bem desejar, e ele ainda tem a tranquilidade de garantir que o gestor, então o nosso município, ele parametrize todas as informações para que o esquema vacinal seja completo. Então ele consegue ser notificado de quando deve receber a sua segunda dose, a sua dose adicional, sem nenhuma outra preocupação. E eu também gostaria de destacar que nós temos uma autonomia muito interessante, porque nós sabemos que a emissão do certificado de vacinação é uma situação, por exemplo, a nível nacional. E nós temos alguns sistemas que são ali codificados para que isso seja possível, mas em Batatais nós temos a garantia que mesmo em uma situação de instabilidade, o nosso munícipe ele consegue comprovar com todos os dados necessários, inclusive impresso, que ele recebeu na data, qual foi o vacinador, qual foi o local, imunizante, lote, com todas as informações necessárias que ali ele necessitar em qualquer local. No ambiente do gestor, como forma diferenciada, que eu queria trazer aqui para vocês, nós temos também, por meio desse software, o desenvolvimento do controle de entradas e saídas dos lotes dos imunizantes recebidos pelo governo, com base no laboratório, público-alvo e porcentagem da cobertura vacinal. Então, toda entrada de lote ela era codificada no banco de dados. Então, com a entrada do imunizante, qual era o público a ser vacinado. Então, nós sabíamos o quantitativo esperado por público-alvo e nós conseguiríamos ver realmente qual a adesão daquela campanha. O controle, ainda falando especificadamente sobre o aspecto da gestão, nós ainda tínhamos a capacidade de operacionalizar a campanha de vacinação de acordo com a nossa capacidade técnica, porque nós sabemos que uma dificuldade muito grande foi o afastamento dos profissionais nas unidades de saúde para a gente conseguir operacionalizar essas campanhas de vacinação. E com o sistema, nós sabíamos exatamente qual o quantitativo esperado, de acordo com cada sala, qual a minha capacidade técnica de ofertar vagas para acesso da população
sem nenhum transtorno e também proporcionando qualidade de trabalho aos nossos profissionais de saúde, que tinham a segurança e sabiam quantas pessoas iriam receber por dia sem nenhuma dificuldade. Inclusive, o controle das baixas também pelo gestor. Então, em tempo real, nós conseguimos monitorar em cada unidade de saúde as baixas por agendamento. Isso é muito importante quando nós falamos nas faltas. Quais eram as faltas por território e qual a busca ativa das ações desencadeadas a partir de então para que nós garantíssemos a adesão da nossa população às campanhas. E isso foi monitorado por território, por microárea, em toda a nossa cidade. Também gostaria de destacar os relatórios estatísticos. Por quê? Aqui eu trago como gestão a importância da confiabilidade e transparência dos dados. Por quê? Por meio do nosso sistema, nós temos a integração e conseguimos fornecer, durante todas as prestações de contas, exatamente quantos imunizantes nós recebemos, quais foram os públicos aplicados ao Ministério Público, tanto que, desde o início da pandemia, não tivemos nenhuma divergência em relação aos nossos relatórios e total seguridade de informar esses dados, porque todas as nossas parametrizações eram possíveis e estratificação e exportação dos dados. Como resultado, de forma geral, nós conseguimos atingir, atualmente, mais de 90% da nossa população vacinada, com mais de 160 mil doses aplicadas desde janeiro de 2021. Em destaque, o nosso sistema ele promoveu a facilidade e a rapidez na obtenção e controle das informações, a organização e reorganização das unidades básicas de saúde em meio à pandemia, a aprovação da população frente à redução das filas de espera para a imunização, segurança e eficiência no processo de trabalho dos profissionais do SUS, o fortalecimento da informação em saúde como instrumento de gestão em meio à pandemia e também a transparência e confiabilidade dos dados na prestação de contas. De maneira geral, então, o nosso sistema ele proporcionou à gestão em saúde uma operacionalização da campanha de maneira mais assertiva. Eu posso dizer que foi um divisor de águas, de fato, antes do sistema, com poucas doses, muitas pessoas para vacinar, pouca força de trabalho, muitas incertezas. E com o sistema nós conseguimos direcionar toda a nossa força de trabalho de maneira mais efetiva, trazendo melhores decisões, então, à gestão, diminuindo o tempo de fila de espera e fluxando o paciente no planejamento, garantindo o fortalecimento do acesso ao Sistema Único de Saúde e também a qualidade da assistência ofertada à nossa população. Eu vou passar rapidinho um vídeo para vocês, só para elucidar uma das campanhas que nós fizemos. A produção de um software voltado ao agendamento da vacinação contra a Covid-19 em Batatais revelou-se como uma ação sustentada pela integralidade ao zelo pela vida da população por meio da promoção do acolhimento à demanda de forma sistematizada, segura e transparente. A presente experiência de desenvolvimento de um software de agendamento vacinal contra a Covid-19 permitiu que Batatais vacinasse mais de 89,49% de sua população, com a aplicação de aproximadamente 160 mil doses do imunizante desde janeiro de 2021 até o presente momento. Em destaque, o sistema promoveu facilidade e rapidez na obtenção e controle de informações, organização e reorganização das unidades básicas de saúde UBS em meio à pandemia, aprovação da população frente à redução de filas e esperas para imunização, segurança e eficiência no processo de trabalho dos profissionais do SUS, fortalecimento da informação em saúde como instrumento de gestão em meio à pandemia, transparência de dados e a confiabilidade da prestação de contas. A gestão em saúde para operacionalização das campanhas de vacinação contra a Covid-19 tornou-se mais assertiva, tomando melhores decisões, diminuindo o tempo em fila de espera e organizando de modo mais eficaz o fluxo de pacientes do planejamento. A tecnologia utilizada fortaleceu o acesso ao SUS e a qualidade da assistência ofertada à população. Obrigada.